Olá pessoal, eu sou Fabiana Barros. Hoje a gente vai iniciar uma série com 5 episódios para falar sobre a ciência da espiritualidade. Mas antes, gente, não deixem de se inscrever, curtir, compartilhar, seguir a gente no Instagram, tá bom? Vamos começar? Já parou para pensar como a ciência e a espiritualidade podem estar muito mais ligadas do que a gente pensa? Nessa série a gente vai explorar essa conexão profunda, reveladora, como que a matéria e a energia influenciam na nossa vida, na nossa prosperidade, na nossa saúde, nos nossos relacionamentos. Hoje é o nosso episódio 1. Nós vamos falar sobre frequências vibracionais, o segredo que a ciência já conhece, tá? Eu vou basear essa aula neste livro, Medicina Vibracional, que fala que tem todo esse conteúdo maravilhoso explicando sobre a relação que outros corpos têm na gente, né, que os nossos chakras têm na gente, como que funciona essa questão da vibração. Então, assim, gente, tudo que a gente pensa, até mesmo nosso estado de saúde, estão diretamente ligados às frequências que a gente vibra. E não é apenas espiritualidade, né? É ciência também, porque existem muitos estudos que provam que tudo vibra no universo. O que são as frequências vibracionais? As frequências vibracionais, elas são uma forma de descrever a taxa de vibração de algo. Então, seja na matéria física ou seja na energia. Então, cada átomo, cada molécula, cada célula emite uma frequência, inclusive a gente, tá? A ideia de que tudo no universo vibra não é nova. O Nikola Tesla já falava isso, né? Um dos maiores gênios da nossa humanidade, e ele falava que se você quiser descobrir os segredos do universo, pense como em termos de energia, frequência e vibração. Então não é uma fantasia, não é nada místico, realmente tudo vibra. Então essa história de falar, good vibes, vamos vibrar alto, isso não é nada assim de outro mundo. É ciência comprovando que tudo nesse universo vibra o tempo todo, cada um numa frequência diferente. Nada está parado no universo. O próprio Kybalion fala sobre isso, né? Sobre tudo vibrar. É o princípio, a lei da vibração. Tudo vibra. A gente entendendo que tudo tem uma vibração, a gente pode entrar e começar a entender qual que é a relação que a vibração tem no nosso dia a dia. Isso a gente vai falar mais para frente. Nós também vibramos em diferentes frequências dependendo do sentimento, das emoções que a gente está. Então, essa vibração que a gente tem no nosso corpo, já normal, nas nossas células, moléculas, átomos, enfim, elas mudam conforme o sentimento que a gente está. Né? Então, a gente tem uma escala chamada de escala Hawkins, que é a escala desenvolvida pelo Dr. David Hawkins, que mostra que as diferentes emoções que a gente tem fazem a gente vibrar numa frequência diferente. E são medidos por níveis em hertz, né? Por exemplo, sentimento como vergonha, culpa, são frequências muito baixas, muito baixas. E são por volta assim de 20, 30 Hz. E enquanto sentimentos de amor, alegria, elas já atingem lá os 500 Hz. Então, quando a gente diz que a gente tem que vibrar no amor, na alegria, na gratidão, não é porque a gente é bonzinho, na verdade. A gente tem que pensar que essas vibrações, elas aproximam situações, pessoas, objetos, enfim, o ambiente que você está, elas vão te alinhando a esses ambientes. Então, se você está vibrando na culpa, na vergonha, no medo, você vai atrair situações e que você vai se sentir mais culpado, que você vai se sentir com mais medo, sentir mais culpa. Então, quando você percebe que a sua vibração mudando pode mudar as situações da sua vida para melhor, você começa a tomar cuidado com os sentimentos. Quando a gente tem que inverter as coisas. A gente fica sempre pensando que a causa do nosso problema é alguma coisa externa, mas na verdade o sentimento que a gente tem é que causa esse efeito de situações que a gente não gosta. Eu tô me sentindo... eu sempre caio na mesma situação. Alguém comete uma injustiça comigo. Alguém sempre tá fazendo alguma coisa, me passando a perna no trabalho, na vida pessoal. Essa situação acontece sempre com você porque você vibra nesse estado. Você já espera que isso aconteça, você acredita que isso sempre vai acontecer, você tem essa emoção dentro de você, então a sua vibração vai ficando equivalente com a situação, então você vai trazendo mais e mais situações. A relação entre a vibração e a nossa realidade, o nosso cérebro ele também emite vibração, né? Ele tem frequências também, então tem as ondas alfa, as ondas beta, elas influenciam na nossa capacidade de concentração, relaxamento, e até mesmo a manifestação.
né, da vida que você quer. Vários estudos já comprovam que a gente pode sincronizar nossa frequência com o ambiente, com as pessoas ao nosso redor. É como sintonizar uma estação de rádio, né? A gente sempre ouve falar isso, né, na história da mecânica quântica, que são estações de rádio. Você não pode tocar uma música, tocar um samba, esperar um samba se você está conectado na 89 Rádio Rock, né? Então, você tem que sintonizar na frequência correta daquela música que você quer ouvir. E a mesma coisa é a nossa vida. É por isso que muitas pessoas têm muita dificuldade de manifestar, porque elas querem que os acontecimentos deixem elas felizes. E a gente, na verdade, a gente consegue trazer esse acontecimento de uma forma muito mais rápida se a gente eleva a nossa vibração para que ele aconteça. Isso que você levaria um tempão para conseguir aquela situação lutando, né, de forma externa, você sintonizando de forma interna, elevando a sua vibração, né, enfim, você consegue manifestar de forma muito mais rápida e muito mais simples, né? Então, quando a gente ajusta a nossa frequência para esses estados elevados, a gente atrai pessoas que vibram na mesma sintonia, lugares, situações. Dizem muito que, assim, quando a gente está querendo, né, atrair prosperidade, atrair riqueza, andar em bairros nobres e ficar sintonizando, tentar puxar aquela frequência ali, né? Você vê um carro que você tem vontade, você olhar para ele com amor e puxar aquela sensação para que você chegue mais perto daquelas situações. E tem uns estudos até que comprovam que o lugar que você mora, ou que você anda no dia a dia, influenciam diretamente na sua vibração também. Então, falando das ondas cerebrais, a gente tem ali as ondas beta. O que são as ondas beta? Elas são numa frequência de 14 a 40 Hz. Elas têm relação com estados de emoções como raiva, né, como medo, estado de alerta. Para ficar mais simples, sabe quando você está diante de um assaltante, ele está te assaltando ali com a arma apontada para sua cara, que você fica tenso, nervoso, que você fica no estado de luta e fuga? Esse estado é o estado de onda beta. E o que acontece com a humanidade? A gente fica nesse estado, ao invés da gente ficar nesse estado só no momento que o cara vem e coloca uma arma na nossa cabeça, a gente fica nesse estado todo o tempo, a gente não sai do estado beta. E é por isso que a gente tem tanto problema de estresse, ansiedade, depressão, porque a gente não desliga essa chave. O certo, né, quando você vê ali uma zebra, por exemplo, a zebra tá lá pastando, chega o leão para atacar ela entra em estado beta. Ela entra em estado beta, foge, e quando ela consegue se livrar do leão, ela volta para o estado normal. Então, é um mecanismo de defesa que vai funcionar ali na hora e depois ela vai ficar de boa. A gente não, a gente com o trabalho, com o estresse do dia a dia, com o trânsito, com os problemas ali que a gente tem, a gente acaba ficando nesse estado por muito tempo. E isso acaba dando um colapso no nosso cérebro mesmo. Tem as ondas alfa, elas são aquelas ondas que o seu cérebro fica quando você está em relaxamento, quando você está fazendo uma meditação, ou está bem concentrado, quando você está num momento criativo, um momento de aprendizagem. Ela vai de 7.5 a 14 Hz. Daí a gente tem as ondas teta. Essas ondas elas vão de 4 a 7.5 e elas têm a ver com quando o nosso cérebro está em estado de hipnose ou estado de sono ou meditação profunda. Nesse momento é maravilhoso para fazer um estímulo para o seu subconsciente. Por quê? Quando o seu cérebro está em teta, normalmente a minha mãe tem uma mania assim muito, muito prejudicial, que quando ela vai assistir o jornal à tarde, o noticiário, ela meio que dá uma cochilada. Esse estado assim que você fica meio cochilando, meio acordado ali, ele é maravilhoso para você inserir coisas no subconsciente. E você estar nesse estado assistindo um noticiário onde está falando de um monte de tragédia o tempo todo, você só está absorvendo, alimentando seu subconsciente de coisas que vão fazer você vibrar naquelas situações. Se isso já é ruim quando você está acordado, enfim, no estado teta, você ouvir estímulos negativos é pior coisa que tem, porque vai direto pro seu subconsciente. Não passa nem pelo cobrador, vai direto, né? Não tem nem pedágio, vai direto pro seu subconsciente e vai interferir na sua vibração. Você vai acabar vibrando
na mesma frequência daquelas situações, e aí acaba manifestando uma situação ruim na tua vida também. E tem o estado gama, que vai de 40 a 100 Hz, que está ligado com estímulos táteis, auditivos, geralmente tem uma correlação com transe, lembrança, meditação, afeto, amor, enfim. Bom, gente, falando sobre energia, né? Os cientistas eles já estudam isso há muito tempo, né? O Albert Einstein, o Max Planck, eles também estudaram os princípios da mecânica quântica, como a matéria é influenciada por energias invisíveis. O Einstein, por exemplo, ele afirmou, né? Tudo é energia e isso é tudo que existe. Tanto que ele fez aquela fórmula E igual a mvc ao quadrado, né? Que a energia é igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Se você pudesse fazer uma transformação ali de massa para energia, a fórmula seria essa. Então, o que ele está dizendo ali? Que a matéria é como se fosse energia condensada, energia bem densa. Ela fica condensada ao ponto de virar matéria, mas que tudo é energia. Se você pensar, o conceito da energia vibracional está intrinsecamente ligado a essa fórmula, E igual a mvc ao quadrado. Eu não sei se vocês chegaram a assistir uma série, se não assistiu, assistam, porque se você não consegue entender a mecânica quântica porque fica meio confuso, porque a cabeça explode, essa série, ela mostra direitinho o que acontece. Eles têm um cientista que ele consegue inventar uma caixa baseada ali na caixa do Schrödinger, né? Aquela caixa do gato, né? O tá vivo, não tá vivo. Ele consegue desenvolver uma caixa, onde nessa caixa você consegue entrar e viajar pelas infinitas possibilidades da sua vida. Então, em uma porta tem um tipo de vida que você tem, na outra você tem outro tipo de vida, tem vários vocês. E o interessante é que, assim, para abrir a porta, o cenário que estava lá acontecendo, né? Por exemplo, tinha porta que eles abriam que era um apocalipse, que o planeta tinha sido invadido por água. Esse cenário, na verdade, é uma manifestação do medo da pessoa abrindo. Então ele até teve uma hora e falou assim: olha, respira fundo e fica sem pensar em nada, que eu que vou ter que pensar para poder abrir, para a gente não chegar num cenário apocalíptico ou algo mais, porque o que a pessoa pensa influencia o que a pessoa estava pensando, os medos da pessoa influenciavam no que elas iam encontrar do outro lado da porta. Qual que é o grande lance de saber tudo isso? Se tudo vibra, se tudo é energia, se eu atraio situações ruins, vibrando baixo ou alimentando meu subconsciente de coisa ruim, a boa notícia é que eu consigo mudar isso. A boa notícia é que eu não preciso ficar preso a situações ruins ou com a vibração lá embaixo, porque se eu consigo manifestar coisas ruins, eu também consigo manifestar coisas boas. Então, assim, é libertador você saber que você não está viajando, que não tem misticismo, nada disso, que é ciência, é uma ciência que não é a ciência usual aqui na Terra, porque simplesmente quando passa de um certo ponto a ciência não consegue ir, e aí a mecânica quântica, a física quântica, ela vem para explicar coisas que talvez a gente não conseguiria explicar com a ciência convencional. Como que eu faço para mudar a minha frequência e começar a atrair situações boas? Praticar meditação. Eu sei que nem todo mundo gosta, né? Mas a meditação, se você for pensar, ela é o momento em que você está com você mesmo, mas não esse você pequenininho, o você grande. A meditação, ela serve para que você deixe de ser esse avatar e se torne o ser grandioso que você é. Você relembre disso, de uma forma que você não percebe, mas você relembra disso. E quando você volta desse estado de meditação, você volta maior também. Então você consegue pensar melhor, você consegue agir melhor, você consegue vibrar melhor. Não é fácil para todo mundo, né? Você ficar sem pensar, mas precisa. Até para isso ela é boa, porque para te tirar desse modo sobrevivência, né, e te deixar num estado tranquilo, para você viver o seu dia a dia e não ficar nessa luta e fuga o tempo inteiro, para você executar as tarefas que você tem que fazer sem desespero. Músicas com frequência de 432 Hz a 528 Hz. Sorrir, agradecer, pode mudar o estado vibracional. Eu funciono muito bem com música. Às vezes eu tô muito mal e eu coloco música, saio andando, para mim muda completamente o meu estado. Tem pessoas que gostam de assistir um filme de comédia, de dar risada. Eu também gosto, também é bom para mudar a frequência, mas música para mim é instantâneo.
E aí, a gente tem que também começar a se perceber o que é que muda a minha vibração, o que muda meu estado de ser, né? O que muda meu humor? Para que a gente consiga manter essa vibração elevada, porque só assim que a gente vai conseguir manifestar coisas boas. Não tem como você, quer dizer, até tem como, mas demora muito tempo pra você se manter ali mal-humorado, estressado e acontecer coisas boas para você. Sempre vai acontecer, o padrão vai continuando, vai acontecendo coisa ruim. E vamos explicar essa prática da gratidão, já que a gente está falando sobre frequências vibracionais, gente. Não esqueça, não é porque você tá... vamos supor que você tenha um carro antigo ali, né? Vamos supor, eu tenho um Palio. Estou dirigindo esse Palio e eu estou super grata. Ai, que bom que eu tenho esse carrinho para me levar, me trazer. Ai, que legal. Nossa, eu me sinto completa. Você dirige esse Palio como se você estivesse dirigindo um Volvo, que é o que você deseja. Não é que o universo vai olhar pra você e falar: ai, que bonitinha, tá tão agradecida, eu acho que ela merece um prêmio, vou dar um Volvo pra ela. Não é assim que funciona. É frequência vibracional. A sua frequência e o seu desejo não estão batendo com aquele objeto que você tem, porque você deseja um Volvo. Sua frequência tá como se você estivesse dirigindo um Volvo, de alegria, de felicidade e de gratidão. Então o universo fala: não, peraí, eu vou ter que ajustar isso, vou ter que mexer os pauzinhos pra alinhar essa frequência dessa pessoa com o objeto de desejo dela. Então não é que, como o universo é bonzinho, que legal, ele vai me dar um presente se eu for grata com todo. Não é isso. É uma questão de esperteza mesmo. Vibre na frequência do que você quer, que isso vai chegar até você, porque o universo ele vai rodar os algoritmos dele e as sincronicidades para levar aquilo e consertar essa distorção. Não tem nada de fantasioso nisso. Então, quando a gente passa a pensar dessa forma, fica mais fácil. A gente acaba pegando a nossa vida pra gente e melhorando ela, porque a gente consegue entender que não é uma questão de fantasia, mas uma questão prática, super prática mesmo. Bom, gente, no próximo episódio a gente vai mergulhar nos chakras, nos centros de energia do corpo, que também não é nada de outro mundo, né? A gente tem estudos aí que provam a existência e eles estão diretamente ligados à nossa frequência vibracional. Eles estão diretamente relacionados à nossa falta de dinheiro, à nossa falta de saúde, à nossa falta de relacionamento. No Oriente, eles não só usam, né, os chakras para cura e tudo mais, né, eles levam em consideração isso, mas também eles têm estudos que provam a existência deles, tá? Então, o episódio que vem a gente vai se aprofundar um pouco mais no que são os chakras, para que servem e no que influenciam na nossa vida, tá bom? Não esqueça de inscrever, deixar like, curtir, compartilhar, seguir o nosso Instagram e até a próxima.